Olá pessoal, bom dia. Uma honra estar aqui com vocês. Eu conheço um pouco a Klabin de longa data, sempre estudei a Klabin, sei da magnitude da companhia. Eu queria fazer um alinhamento com vocês. Eu não sou um professor profissional, eu sou um profissional professor como vocês. Sou um executivo estressado, cheio de inquietudes, que vou conversar com vocês 1 hora, vou voltar para as trincheiras e tenho um caminhão de melancia do Carrefour para descarregar na empresa. E o pessoal pergunta, Busanello, por que você dá aula? Eu dou aula há muitos anos, dou aula no INSPER, dou aula na SPM há mais de 20 anos, 2 vezes por semana, agora um pouco menos. Eu dou aula para reforçar minha fé. É um ato de reforço à fé. Porque se não fosse as aulas, certamente eu não seria um executivo ainda atrativo para o mercado. Eu começo a minha apresentação fazendo uma pergunta para vocês. Vocês fazem uma festa sem dinheiro? Dá para fazer uma festa sem dinheiro? Dá para fazer uma festa sem dinheiro. Você faz uma festa sem dinheiro. Mas você não faz uma festa sem amigos. Você não faz uma festa sem amigos. Você leva a picanha, você leva o refrigerante, você leva o carvão, você leva o gelo. E nós fazemos uma festa sem dinheiro, mas não fazemos uma festa sem amigos. Por que eu começo com essa provocação? Porque 60% dos meus problemas como executivo são inéditos. Eu nunca enfrentei na minha vida. E não tem literatura que vai me ajudar a resolver esses problemas. O maior patrimônio que eu tenho como executivo é a minha rica rede de relacionamentos que eu venho construindo ao longo da vida. Apesar de ter morado fora, morei na China, morei nos Estados Unidos, essa minha experiência do passado, ela tem pouca relevância para os dias atuais. Olha que interessante, eu tive 40 reuniões nos últimos 120 dias como executivo da empresa. Eu fui discutir geolocalização, CRM, Big Data, Open Innovation, Crowdsourcing, Mobile Marketing, User Experience, Sustentabilidade, Market Compliance, Matemática, Teste AB, Drones, Gig Economy, Startups, Tokenização de imóveis e Inteligência Artificial. 40 assuntos que não faziam parte do meu grid de competências enquanto profissional. Já faz uns 6 ou 7 anos que eu não consigo explicar para os meus pais o que eu faço, eles não têm a mínima ideia. Até aí tudo bem, eles têm 70 anos, não têm obrigação de entender isso. Mas hoje eu não consigo explicar para os meus pares o que eu faço. Isso aqui é uma conversa de bêbado com delegado. Eu dou aula nas 2 melhores escolas do Brasil, nos cursos de MBA. Os alunos passam 2 anos na escola e não vem nada, absolutamente nada disso. Por quê? Porque as escolas ensinam o que é certo e você no dia a dia vai fazer o que dá certo. E as nossas escolas são reguladas por um paquiderme chamado MEC, Ministério da Educação e da Cultura, que não consegue acompanhar o ritmo das mudanças. 90% desses assuntos não tem literatura, portanto, se não tem literatura, você não pode ensinar em sala de aula. Só que isso aqui é o que está transformando a empresa, o que está transformando a minha carreira e o que está criando uma gama enorme de oportunidades de negócio. Dessas 40 reuniões, eu escolhi 4 para a gente discutir aqui. 4 que estão transformando o nosso negócio. O que a Klabin tem a ver com a Tecnisa, que é uma das maiores incorporadoras e consultoras do Brasil? São negócios centenários. Quais são os 2 negócios mais antigos do mundo? Prostituição e terras. Desde 2000, desde o início da humanidade, se briga por terras e por prostituição. E o nosso negócio está emparedado? Está emparedado. Olha que interessante. Hoje, no mercado de São Paulo, tem mais de 1,5 bilhão de estoque de salas comerciais de 70 metros. E você não vende salas comerciais de 70 metros. Acabou esse mercado. Tem 1,5 bilhão de estoque no mercado. E nós não enxergamos esse concorrente em 2012. Quem seria o concorrente? Os coworkings. Na cidade de São Paulo, em 2012, tinham 2 coworkings. Hoje, na cidade de São Paulo, nós temos 110 coworkings e 42 mil paulistanos trabalham em coworking. Aliás, tem um coworking muito próximo de vocês, em frente à Klabin, mais na Tila Inocente, que é o WeWork, que é um dos maiores coworkings do mundo. Só eles esse ano vão abrir mais 6 unidades em São Paulo e aproximadamente 12 mil pessoas vão trabalhar lá. E nós não enxergamos esse concorrente. Muito bem. Dessas 40 reuniões, vou pegar essa última, inteligência artificial. Eu tenho uma meta, olha que meta difícil, que meta complexa. Foi me dado pelo conselho da companhia, até março do ano que vem, até 1º de março do ano que vem, nós temos 302 corretores. Nós vamos ter que mandar embora 270, e eles sabem disso, 270 corretores. Por quê? Porque o algoritmo vai passar por cima deles.
Eu não preciso ter 270 corretores. O corretor vai continuar existindo, mas eu não vou precisar mais de corretores mais ou menos. Ou você é um cara fodástico, ou você está fora do game. O algoritmo passa por cima, ficamos com 30 corretores. Se hoje eu pago 1,5 de comissão para um corretor, a partir de março do ano que vem, eu vou pagar 0,5%. Porque esse corretor que hoje vende 1 unidade por mês, ele vai passar a vender 5 unidades por mês. Porque o algoritmo vai trabalhar todo o cliente e vai deixar esse cara prontinho para o corretor simplesmente gerenciar o fluxo de pagamento. Eu tenho 6 meses e isso faz parte do meu bônus de 2019. Muito bem. Na outra ponta, nasce a empresa de inteligência artificial que não existia há 4 anos atrás, e já tem 280 funcionários. Desses 280 funcionários, 25% são professores ou estudantes de letras. Vocês conseguem entender o porquê que 25% dos 280 funcionários são estudantes de letras? Eles serão gestores de empatia de robô. Eles vão humanizar robô para robô falar como gente. E só consegue fazer isso quem tem noções de linguística, quem tem noções de redação. Você não vai conseguir pegar um engenheiro e fazer com que o engenheiro dê empatia em robô. Mas o estudante de letras, o indivíduo que é formado em letras, ele tem essa habilidade. Esse mesmo indivíduo que estudava letras, o caminho dele era ser professor de escola pública de 2º grau, com salário de entrada de R$ 1.580 no Estado. Hoje ele entra nessa empresa de inteligência artificial com salário de entrada de R$ 2.750. Mais vale refeição, mais plano odontológico, mais cesta de Natal e mais um plano de carreira mais consistente se ele fizer uma entrega boa. Enquanto alguns choram, outros vendem lenços. Eu estava em Austin, no Texas esse ano, no South by Southwest, e eu assisti uma palestra de um cara que me chocou muito. Ele escreveu um livro chamado The End of the Average, o fim da média. Ou você é foda, ou você vai ser motorista de app. Nada contra o motorista de app, pelo amor de Deus, nada contra, muito pelo contrário. Mas o motorista de app, ele faz 10 corridas por dia, concorda? No máximo 11. Um feriado como esse que aconteceu em São Paulo no final de semana, talvez ele faça 12, mas ele não vai sair desse número. O Brasil vai chegar em dezembro com 1 milhão de motoristas de app. E que para todos os fins, eles aparecem nas estatísticas do governo como desempregados. Nos 12 milhões e 300 mil brasileiros, você tem 1 milhão de pessoas que trabalham com apps e que aparecem na estatística. E eu vou falar um pouco mais adiante sobre essa gig economy, que é a digitalização e a transformação do trabalho e não do emprego. Mas quando o cara fala the end of the average, nós vamos ter um problema sério pela frente, porque vai acabar a média. Ou você é fodástico, ou você vai trabalhar em atividades periféricas que não vão te dar crescimento. Eu estava no Vale do Silício no passado, assisti uma palestra também muito forte, eu estou muito envolvido com essas questões. E um headhunter estava comentando conosco que ele entrevistou um executivo para uma operação no Vale do Silício. O executivo veio para a palestra e começou a descrever a experiência. Olha, eu tenho 30 anos de experiência, trabalhei com mercados de consumo, mercados B2B, conheço o mercado latino-americano, gerenciei grandes orçamentos, liderei pessoas, times bastante robustos, times seniors. Enfim, descreveu a experiência dele. O headhunter olhou para ele e falou: parabéns, a sua experiência é muito boa, mas a sua experiência é antiga. Ela não faz mais sentido para os dias atuais. Olha a atenção do executivo. Nós tínhamos 2 executivos que estavam conosco de outras empresas, resolveram pular fora porque não aguentaram a porrada. A sua experiência é muito boa, mas a sua experiência é antiga. E eu vou descrever ao longo da minha palestra um pouco de testemunhais pessoais meus, do quanto a minha carreira disruptou, não nos últimos 10 anos, nos últimos 3 ou 4 anos. Discutir esse tipo de reunião no dia a dia é muito tenso, porque ninguém está com tanta vontade de entender todas essas questões. Só que são questões que impactam significativamente no dia a dia da companhia. Até uns 2, 3 anos atrás, eu era o responsável pela inovação da empresa. E faz 6, 7 meses que eu larguei e falei o seguinte: pessoal, cada diretor
vai atrás das suas inovações. Porque hoje você tem HR Techs, você tem Fintechs, você tem Lawtechs, você tem Construtechs, você tem Sales Techs e você tem Marktechs. Cada diretor vai atrás das suas inovações. Eu não tenho mais condições de cuidar de todas as inovações da companhia. Uma das coisas que nós colocamos de forma informal na companhia, quando nós vamos contratar um executivo, ele tem que ter 3 qualidades que tenham aderência com a nossa cultura. O indivíduo tem que ser bom de jogo, bom de cerveja e, dependendo do quadro, do cargo, ele tem que ser bom de xadrez. Entenderam o bom de cerveja? Cara, se você não for bom de cerveja hoje, não se predispõe a trabalhar com inovação. Você tem que ser um cara de colaboração, você tem que ser um cara bom de conversa, um cara bom de time. E dependendo do cargo que você está, você tem que ser um cara muito bom de xadrez. Eu viro e mexo e recebo sondagens para ocupar cargos de outras empresas. O profissional que é convidado hoje para ser diretor de inovação numa empresa, o tempo médio dele hoje é 8 meses. É 8 meses. Por quê? Quando você trabalha com inovação, o não é muito rápido e o sim é muito lento. Eu acordo todo dia com não e passo o dia todo correndo atrás de um sim. O que me diferencia é que eu sou um cara bom de cerveja. Eu gosto muito de uma hora bar. Hora bar é uma coisa que eu faço muito. Eu dou nota para os meus alunos, e esses putos não fazem hora bar. Passam 2 anos na escola, eles querem ganhar nota 9 e o cara não quer fazer relacionamento. Cara, se você fizer hora bar e me der uma foto de vocês indo no boteco, eu dou meio ponto na média. Porque, meus caros, você vai fazer um curso hoje de pós-graduação, em 2 anos ele perece. Você não vai fazer filosofia, letras, matemática, que são assuntos estáticos. Você vai fazer negócios são efêmeros. O que vai ficar de bom depois de 2 anos de uma pós-graduação, de um MBA? As pessoas que você conheceu, as redes que você estabeleceu, as conexões que você fez. Quem estuda numa escola do nível de uma SPM, de um INSPER e de uma FIA-USP, não é banzé, é um aluno altamente qualificado. E ele não dá valor para relacionamento. Aí ele perdeu o emprego, está em transição de carreira. Para quem que ele manda e-mail? Para o Buzarello. Buzarello, eu queria tomar um café com você. Cara, mas você nunca me falou boa noite, como vai, tudo bem, beleza, me mandou e-mail no final do semestre. Aí a hora que a água bateu na bunda, deixa eu falar com o professor lá que eu acho que ele vai me ajudar. Cara, se vocês não tiverem rede, e essa foi a pergunta que eu fiz para vocês, que você faz uma festa sem amigos, mas você não faz uma festa sem dinheiro, vocês não conseguem avançar na carreira. Porque esse tipo de assunto aqui não está no Michael Porter, no Philip Kotler, na literatura clássica da administração. Isso aqui está no mercado. Às vezes os pessoal me perguntam, quais são as tuas competências como profissional? O que você acha que você tem de competência? Eu falo, eu sou um cara mediano, razoável, infelizmente não tenho um DNA de inteligência muito forte, mas eu tenho 2 competências que eu acho que são muito próprias minhas. Eu tenho um estômago do tamanho de um pântano, para engolir sapo, você engolir sapo brejeiro, aquele sapo grande, papo amarelo, e acho que aprendi a ser um cara bom de cerveja, de conversar muito, de dialogar muito, né? De fazer redes, de estabelecer conexões. Porque só dessa forma você consegue promover esse tipo de inovação no dia a dia como executivo. Isso aqui passa por uma palavra que eu gosto muito, chamada Zeitgeist. Alguém já ouviu, já leu sobre isso? Tem filmes aí na Netflix falando sobre isso. Zeitgeist, resumindo, é uma palavra alemã que resume o espírito da época. No final, depois da minha apresentação, vocês façam uma reflexão e vejam se vocês estão ou não estão com o Zeitgeist. Se vocês não tiverem com o Zeitgeist, eu recomendo fortemente vocês começarem a incorporar. Porque lembre-se, não são as empresas que ficam para trás. Não são as empresas que ficam para trás. São as pessoas que nela trabalham que ficam para trás. E que estão acumulando experiências antigas, que não fazem mais sentido para os dias atuais. Nos dias atuais, a curva de esquecimento é mais importante do que a curva de aprendizagem. Eu vou repetir. A curva de esquecimento é mais importante do que a curva de aprendizagem. Papai falava para mim, filho, nunca pegue carona com estranhos. Nunca aceite algo que te dê para comer ou para beber. Meu filho tem 15 anos, ele pega Uber. Aceita a bala, aceita a água e pega carona com estranhos. 11 horas da noite. E tem 15 anos. E eu vou falar para ele que ele não vai pegar Uber? Papai falava, sempre ouça os mais velhos. Os mais velhos têm muito a lhe ensinar. Hoje eu estou com 52 anos e eu tenho que ver os mais jovens.
né? Então, eu estou tendo que aprender a jogar muito conhecimento fora, né? Deixar os dogmas do passado, meus 32 anos de experiência, eles valem para algumas coisas, né? Eu sou de uma geração, como a maior parte de vocês, vejo aí pela plateia, dos fodões. Meus pais foram fodões comigo. O chinelo era aquele instrumento repressor que ficava atrás da porta. Quando fazia uma peraltice, papai pegava o chinelo e pá! Mira perfeita. Todos os professores que eu tive ao longo da minha vida foram fodões comigo. Eu só tive professor fodão. Eu dou aula no INSPER, na SPM, os caras me avaliam na 5ª e na 10ª aula. Eu me sinto um prestador de serviço. E eu nunca avaliei um professor na vida. E os professores olhavam para mim como a escória do universo. E todos os chefes que eu tive ao longo da minha vida foram fodões comigo, exceto o meu chefe atual, que é um cara extremamente bacana, por isso que eu estou lá 18 anos, é uma eternidade, mas o chefe é bacana. Mas eu só tive chefe fodão. Resumindo, eu tenho 2 filhos, um de 16 e um de 12, e eu não posso ser fodão com eles. Se eu tentar ser fodão com eles, papai está tudo da criança. Chego na empresa, eu tenho 6 gerentes, 4 da geração mimimi, e eu não posso ser fodão com os caras. Se eu vou tentar ser fodão com eles, Zarello, você não está com o Zeitgeist, né? E eu chego nas escolas e não posso ser fodão com os meus alunos. Se eu for tentar ser fodão com os caras me matam na avaliação. Resumindo, eu estou com 52 anos. Quando chegou a minha vez de foder, eu me fodi, porra. Não posso foder meus filhos, não posso foder meus liderados, e não posso foder os meus alunos, porra. E aí? A questão é o seguinte, ou eu estou com esse Zeitgeist, ou os meus filhos não vão me reconhecer como um bom pai, os meus alunos não vão me reconhecer como um professor razoável, e os meus liderados não vão me reconhecer como um líder. Eu tenho que incorporar o Zeitgeist. Mas justo na minha vez, com 52 anos, quando eu estava louco para foder todo mundo, eu tive que me reinventar. Bem-vindos, né? Eu vou ter uma carreira ainda de mais 25 anos pela frente. A estatística fala que são 75 anos, né, a idade média do brasileiro, mas como nós viemos de uma classe mais privilegiada, a gente tem um pouco mais de conhecimento e mais cuidado com questões relacionadas à saúde, eu devo chegar aos 80. O meu sonho é chegar aos 100 anos e ser assassinado por uma mulher muito ciumenta. Esse é o meu sonho de chegar. Eu devo chegar lá, né? Muito bem. Então vamos ver se vocês estão com o Zeitgeist. Façam muita hora bar. Esse evento é sensacional, porque ele está promovendo o que? A hora bar. É o que eles falaram na apresentação. Você não precisa parar para ir lá fazer o teu efeito. Vai aqui, faz um lanche, conversa com o cara do Telêmaco Borba, fala com o indivíduo da fábrica, do interior, do pessoal do escritório. A hora bar não é só com pessoas externas, é com pessoas internas. Façam hora bar, vocês não têm importância, vocês não sabem a importância do conceito hora bar. Eu só me mantenho executivo atrativo para o mercado, estou lá há 18 anos, porque a empresa sabe que eu sei resolver problemas e sei onde buscar solução, porque eu tenho uma rica rede de relacionamentos que eu venho construindo, né? Agora, não dá para ficar toda semana querer ficar às quartas-feiras para assistir o jogo do Timão, né? Quantas vezes eu sacrifico a quarta-feira para ir para o mercado? Quanto mais ideias, mais soluções. Quanto mais conexões, mais ideias. E quanto mais ideias, mais soluções. As escolas ensinam o que é certo e você no dia a dia vai fazer o que dá certo. As escolas também estão emparedadas. Todas, sem exceção, todas estão emparedadas, todas. Sabe qual é o grande problema das escolas? Não tem professor. Você tem um apagão de professor hoje para dar aula nas escolas bacanas. Você pega o INSPER, a melhor escola de negócio do Brasil e uma das melhores do mundo. Alguém já estudou no INSPER, ou já esteve no INSPER, ou fez algum curso no INSPER? É ou não é sensacional? A escola é maravilhosa. Padrão A. A dificuldade para encontrar professores não é fácil, né? Porque você tem um apagão de professores. Muito bem. Fala sobre a gig economy. Quem de vocês sabe o que é a gig economy? A gig economy é a economia do trabalho e não do emprego. Essa é a economia que está precarizando as relações de trabalho, mas por outro lado, ela está dando oportunidades para aquele indivíduo que não se qualificou, que não foi atrás do conhecimento e que o algoritmo passou por cima e ele não tem mais para onde correr. Eu selecionei 15 plataformas em São Paulo que estão abrigando essas pessoas e que infelizmente o governo não consegue entender, os nossos legisladores não conseguem entender que graças a essas plataformas você está gerando renda para esses 12 milhões e 300 mil brasileiros que aparecem nas estatísticas como desempregados. Vamos lá. Singu. Quem das meninas usa o Singu? Uma.
Olha como o Zeitgeist está baixo. O Singu é o Uber das manicures, pedicures, cabeleireiras, etc. Antes essa mulher ia para um salão de beleza, sábado das 8 da manhã, 8 da noite, trabalhava 12 horas, ela ficava com 20% da receita e a dona do salão com 80%. Hoje ela está no aplicativo, ela trabalha quando ela quer, ela pega uma sexta-feira, vai para Faria Lima, logo o aplicativo e espera que alguém chame. Ela fica com 80% da receita e o aplicativo com 20%. E ela trabalha quando ela quer, da forma que ela quer, sem ter um espaço físico. 1 milhão de brasileiros trabalham com aplicativos. 1 milhão de brasileiros. O rendimento médio de um motorista de app é R$4.000. Façam a conta. Ele vai ficar rico? Não vai ficar rico. Mas ele tem dinheiro para tocar o dia a dia. Muito bem. Get Ninjas. Eu fiz um teste recentemente, fui lá e coloquei as minhas habilidades como professor. Eu recebi 2 propostas para dar palestras a R$1.200. Quando eu entrego um prédio, eu tenho 5 anos de garantia. Nesses 5 anos eu tenho operários que ficam no prédio dando manutenção por 5 anos. Terminou 5 anos, o que vai acontecer com esses 5 operários? Todos vão para o pau. Todos vão para a justiça. E todos ganham. Ganhavam, hoje não sei se vão ganhar. E não porque a gente esteja fazendo alguma coisa errada. É porque a legislação é assim. Brasil, fraude explica. O Brasil é um país que não vai para frente porque roubam-se as 4 rodas. Muito bem, quando você coloca no Get Ninjas, o que acontece? Eu não tenho mais risco trabalhista. Eu coloco o indivíduo na plataforma e o cliente vai chamar ele pela plataforma e com detalhe, ele está refém do review. Ele está na ditadura do review, porque ele sabe que se ele ficar com menos de 4 estrelas, ele sai da plataforma e ele não volta mais. Resumindo, deveremos acabar com todas as questões relacionadas a ações judiciais promovidas por funcionários, porque ele vai para a plataforma e ele pode trabalhar para qualquer empresa. 12 mil imóveis na cidade de São Paulo são alugados pelo Airbnb. 75% deles, unidade total, não é um quarto. Aí você chega para uma grande imobiliária e fala, olha, esse pessoal está avançando no teu mercado. Não, isso aí é para turista, isso aí é para garotada. Eu viajo pelo mundo, fiz agora Carolina do Norte, fui estudar fechaduras, fiquei 10 dias em hospedagens maravilhosas do Airbnb, sem fricção. Agora olha que interessante, nós catalogamos já 100 corretores que largaram a corretagem de imóveis e eles são concierges de Airbnb. Então é o seguinte, você tem um imóvel para alugar, alugou no Airbnb, viu que dá certo, mas você não tem tempo para ficar conversando com as pessoas que querem alugar. Você tem que colocar a banda larga, tem que deixar a toalha, tem que deixar a chave na portaria, tem toda uma logística. Aí você passa para esse concierge, ele faz tudo para você. Ele trabalha para você mais 5, 6 imóveis. E ele fica com 15%. Esse cara está ganhando em média 7, 8 mil reais por mês, mas ele não tem carteira assinada, ele não tem FGTS, ele não tem cesta de Natal, mas ele está se virando. Tudo decorrente de quê? Do crescimento do Airbnb, que hoje na cidade de São Paulo tem 12 mil imóveis disponíveis. Muito bem. Dog Hero. Quem já usou o Dog Hero? Boa. Você é guest ou você é cliente? Cliente. Muito bem. Ela vai viajar, não sabe onde deixar o cachorro, tinha que deixar no hotel. Hoje ela digita o CEP e alguém próximo da casa dela está disposto a ficar com o cachorro. Olha que interessante, eu sou de uma geração que meus pais me educaram para encontrar bons patrões. Filho, vai trabalhar na Klabin, vai trabalhar no Banco do Brasil, vai trabalhar na Johnson, na Nestlé. Eu estou educando meus filhos para eles encontrarem bons clientes. Então vou contar a história do meu filho de 16 anos, que fatura por mês hoje R$1.100, R$1.200 por mês. No LX, vendendo coisas no LX. Ele fica com um cachorro no final de semana, um cachorro pequeno, não aceita um cachorro grande. Ele fica com um cachorrinho lá e fatura R$200 por semana. E ele está trabalhando no Rap. Depois a gente vai falar sobre o Rap, que se propõe ser a maior empresa de logística do mundo. Então é o seguinte, quando meu filho fica com um cachorro,
Ele tem que fazer foto do cachorro, ele tem que fazer vídeo do cachorro, ele tem que mandar um vídeo para o cara. Olha, o Zequinha está aqui, 6 horas da tarde, olha como ele está feliz, acabou de jantar, agora ele está brincando na sala comigo e tal. Tudo porque ele está refém de quê? Do review, das 5 estrelas. Concorda que ele tem frio na barriga? Ele tem que negociar, ele tem que ver o preço, ele tem que mandar foto, tem que mandar vídeo. E ele fica desesperado que o cara faça um comentário. Deixei o cachorro com o seu Giovanni Guzarello. Ele é um cara sensacional, cuidou bem do meu cachorro. Eu recomendo para todos do bairro de Pinheiros que deixem o cachorro com o Giovanni. E ele fica todo pomposo. Ele está começando a ver a importância que é mais interessante trabalhar para clientes do que para patrões. Entenda o seguinte, alguns trabalham 24 horas por um sonho, outros trabalham 8 horas por um salário. Eu trabalho 8 horas por um salário, claro que não é 8 horas, né? Mas eu trabalho por um salário. Eu adoro ser executivo, eu vou morrer sendo executivo, eu jamais vou empreender, jamais eu vou empreender. Isso é autoconhecimento. 2 vezes por mês, eu dou expedientes em coworkings, escolho o coworking em São Paulo e trabalho no coworking. O que eu tenho visto de executivo, que perdeu emprego na Abril, na BR Foods, nessas empresas maravilhosas, com muitos anos de carreira, que descasaram competências, não conseguiram acompanhar o ritmo das mudanças, estão lá nos coworks, pegando aquele recurso financeiro do pacote de saída e colocando 150, 200 mil reais em empresas que não vão ficar de pé nos próximos 6, 7 meses. Porque não estudou antes, não se preparou antes. Lembra o seguinte, qual é a doença do século 21? Depressão. E ela vai aumentar. Nós temos perdido executivos na empresa, nos últimos 2 anos, organicamente, pela incapacidade de compreenderem esse novo mundo. Então você pega a área financeira e fala, cara, você tem que estudar essas fintechs aqui, ó. Essas verticais aqui de crédito, você tem que estudar todas elas. Aí o cara fala, mas é uma garotada, o negócio não fica de pé, eu acho que não vai dar certo. Cara, testa, você tem que aprender a testar. A empresa está te dando um funding para testar. Não, mas não vai dar certo. Velho, deixa eu contar algumas histórias para você. Ou você incorpora o Zeitgeist, organicamente as coisas vão acontecer e você não vai acompanhar. Não tem como parar. Hoje, o item que tem que fazer parte da cesta básica de todos nós é educação. Educação, 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 educação. E quando eu falo educação, não é educação formal. A Dilma Rousseff estava na China em 2011 e ela fez uma declaração que ninguém sacou. E foi uma declaração tão bombástica como foi a do Fernando Collor, em 1994, quando ele falou que os nossos carros eram carroças. Ela falou o seguinte, o Brasil não pode ser o país do orelhão, o Brasil tem que ser o país da banda larga. Olha que declaração forte, olha que declaração forte. Só que a banda larga, ela funciona na Faria Lima. Você vai em Pomerode, Santa Catarina, a banda larga de qualidade duvidosa. Você vai para o Acre, não tem banda larga. Com a banda larga, meus queridos, você se instrumentaliza. Concordam? Você consegue ter qualificação, consegue estudar, sem necessariamente ir para uma escola tradicional, na qual você fica lá 3 horas ouvindo o professor. 2 áreas, na minha opinião, que estão ficando para trás nas empresas, diante dessas transformações. 2 áreas. Me desculpe se essa área estiver aqui, imagino que na Klabin não esteja acontecendo isso, né? Mas em 99% das empresas eu tenho observado, o melhor laboratório para mim são os meus alunos, e também eu falo com muita gente de mercado, 2 áreas que ficaram para trás, RH e marketing. São 2 áreas que a transformação está disruptando o profissional, e as empresas estão tendo dificuldades para encontrar gente que entenda esse novo Zeitgeist. Vocês vão ver mais adiante um pouco sobre marketing. RH está na mesma batida. Mercado Livre, 140 mil pessoas vivem no Mercado Livre. 140 mil famílias no Brasil vivem no Mercado Livre. Eu quero cobrar um cabo de iPhone. No Brasil, R$350. Entro no aplicativo e falo, tem algum brasileiro que vai chegar no Brasil nas próximas 72 horas e está disposto a comprar um cabo para mim? Por quanto ele traz?